Oi, meu nome é Enzo e esse é o Schmitando. Pena de morte. Existe no Brasil uma grande discussão sobre isso já há muito tempo. E essa discussão se resume basicamente em revoltas. Duas, para ser exato. De um lado existe uma grande revolta ao ver um assassino, torturador, estuprador, seja lá o que esse indivíduo tenha feito, existe uma grande revolta ao ver este indivíduo ser tratado com decência ao invés de ser completamente extirpado da sociedade. E do outro lado existe uma outra grande revolta ao ver um assassinato ser pago com outro assassinato. A essência da pena de morte é a vingança. Vingança esta perfeitamente normal de ser sentida por qualquer ser humano que tenha se sentido prejudicado. E é exatamente isso que os defensores da pena de morte argumentam. Que se uma vítima fosse alguém da minha família, eu ia querer a morte dos culpados. Eu não serei hipócrita. Muito provavelmente eu ia querer isso sim. Mas isso traz uma outra discussão. Isso mostra que o desejo pela pena de morte reflete o desejo de que o Estado faça vingança por um cidadão. E por que raios isso seria o papel do Estado? O Estado é um objeto civilizatório. Cada vez mais e mais grandes nações banam e refutam completamente a pena de morte. Essa civilidade expõe uma grande verdade, que esses resquícios de execuções que acontecem hoje em dia são também resquícios de barbárie. Num panorama onde a pena de morte exista, obviamente, ela tem um caráter punitivo ao indivíduo infrator, mas tem principalmente um caráter exemplar a todos os outros. Serve basicamente para mostrar, isso é o que acontece com quem faz merda, então eu não vou fazer. Porém, na prática, não é bem isso que acontece. Nos Estados Unidos, a pena de morte é legalizada em 29 estados. E desses 29 estados, 24 têm os maiores índices de criminalidade de todo o país. Ou seja, os estados não executam para alertar, os estados executam por medo. Ainda nesse cunho de caráter exemplar, nos países que se dizem civilizados, a pena de morte exige uma série de julgamentos, recursos e apelações. A questão é que esses julgamentos, recursos e apelações, na grande maioria das vezes, levam 5, 10 até 15 anos. Nisso vem a pergunta de que como isso vai alertar alguém sobre a consequência de um crime, se a sociedade nem lembra mais desse crime. Nisso logo também se pensa que obviamente é um processo muito caro, e só consegue se manter forte nesse processo quem tem muito dinheiro. Os pobres logo teriam que depender sua defesa ao próprio Estado. Nisso, o pano que se levanta é de que os ricos conseguem cada vez mais evitar as penas, e os pobres são cada vez mais executados. E assim, talvez a grande questão desse vídeo seja imaginar se a pena de morte fosse permitida no Brasil. Com o nosso sistema político atual, com o nosso sistema de justiça atual, não é difícil imaginar de que o panorama seria exatamente esse. Agora falemos um pouco de números. Esses dados são todos dados oficiais divulgados pelos próprios governos, e estão todos disponíveis no site da Anistia Internacional para quem quiser dar uma olhada. Em 2015, cerca de 1.634 pessoas foram executadas em todo o mundo. Isso sem contar os dados da China, Coreia do Norte e Cuba, onde estimam-se que nesses 3 países o número ultrapasse a casa dos milhares. Em números oficiais, os países que mais executaram pessoas em 2015 foram Irã, Paquistão, Estados Unidos, Egito e Arábia Saudita. Atualmente, nas Américas, apenas Honduras, Cuba e Estados Unidos ainda executam pessoas. E é exatamente sobre os Estados Unidos que eu quero falar especificamente agora. Desde 1976, ou seja, nos últimos 40 anos, 1.411 pessoas foram executadas lá. Isso dá uma assustadora média de quase 36 pessoas por ano. Porém, o dado mais triste e perturbador que eu quero ressaltar é que dessas 1.411 pessoas, 154 delas, depois de executadas, foram declaradas inocentes. É isso mesmo. A justiça lá falhou tanto, a ponto de assassinar 154 homens e mulheres, assassinados pelo desejo de vingança de crimes que eles não cometeram. E algo mais perturbador ainda é que nos Estados Unidos muitas pessoas pensam que essas falhas jurídicas que custam vidas são um pequeno mal necessário. A essas pessoas, especificamente essas pessoas, eu digo que quando se trata de uma vida humana em jogo, qualquer número é muito grande. Uma triste curiosidade que eu quero trazer é que a última pessoa a ser executada aqui no Brasil foi Manuel da Mota Coqueiro, um fazendeiro de Macaé, lá no Rio de Janeiro. Ele foi acusado e condenado por assassinato, e depois do seu enforcamento em 1855, foi constatado que ele era inocente.
A meu ver, uma vida humana tem um valor incomparável. E ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de tirá-la. Você não paga uma vida com dinheiro, com ideias, com palavras. Você não paga uma vida com números. Até mesmo o mais insensível dos seres sabe que a vida é como um sopro. Uma pulsação única e contínua que mantém em ação uma consciência. Este fenômeno maior que nós, muitas vezes, deixamos por esquecer. Eu sou contra a pena de morte. Muito obrigado. Olá pessoal, este foi mais um Schmitando. Eu realmente espero que você tenha gostado e aquilo de sempre. Se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, se você puder compartilhar o vídeo eu agradeço muito e é isso. Muito obrigado.